Malaquias 4, 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos louvar a Deus pelas vozes dos coristas. Nós estamos estudando os personagens de Israel na escola dominical. Mas uma coisa que nós vemos que sempre recorre, é sempre recorrente na vida do povo de Israel, e que talvez seja na sua também, porque é uma maneira humana de pensar, é que as coisas acontecem por si só, como se Deus estivesse correndo atrás da história e às vezes Ele consegue nos livrar dos males e às vezes não. Não é nada disso que os profetas nos ensinam e que os livros bíblicos nos ensinam. Eles ensinam que Deus é Senhor absoluto de tudo o que acontece. E que o que acontece nas nossas vidas ou é bênção ou é maldição. E muitas vezes a própria maldição vem para nos ensinar lições, para que nós aprendamos. Mas, em via de regra, para exercício de justiça. Porque Deus poderia simplesmente deixar fazermos o que quiséssemos e a tua vida se tornaria terrível no nosso mundo. Insuportável. E já seria tribulação. Então, muitas vezes, as maldições que vêm, elas restringem o mal. E a pregação da igreja também ajuda nisso, a pregação do povo de Israel ajudava a que as coisas se equilibrassem. E eles eram influência para os povos, como os ensinos de Jesus, através da sua igreja, é uma grande influência, especialmente no Ocidente, mas no Oriente também, em que as pessoas são dirigidas por esses valores. Mas qual que é o problema que nós temos? Quando nós cremos que tudo acontece por acidente, que as coisas vão acontecendo à revelia de Deus, e que Deus, quando nós clamamos, vem correndo nos socorrer, e que, a partir daí, podemos pensar que a história é um cavalo sem freios, um cavalo selvagem que cavalga para onde quer, e nós estamos montados nele. Não é assim. A história está dominada, quem monta no cavalo é o Senhor Jesus, e o livro de Apocalipse para mostrar que ele tem o controle de tudo. Os males, os inimigos que venceram Israel, foram enviados por Deus. O profeta Abacuque, não suportando as injustiças que aconteciam dentro do seu povo, nós podemos chamar que a igreja de Deus era Judá, e o profeta Abacuque diz: o nosso povo está praticando o que as escrituras condenam. E o profeta Abacuque começa a questionar Deus. Até quando Deus vai deixar que isso aconteça? E Deus diz uma coisa para Abacuque, revela para Abacuque o que ele ia fazer. Ele diz: se eu te disser o que eu estou a ponto de fazer, você não acreditaria. E quem contasse, duvidaria. E Deus então mostra que estava levantando a Babilônia para derrotar os egípcios e para que Israel fosse cativo dos babilônios e perdesse a sua autonomia. Então, quando Abacuque observou as coisas que Deus disse, Abacuque fica apavorado. E diz: Senhor, vai ser duro demais. Mas mesmo assim, no capítulo 3, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida no transcorrer dos anos. Que muita gente interpreta que ele está falando para haver um avivamento no meio do povo. Não é nada disso que ele está dizendo. Avivar a tua obra significa aquilo que o Senhor disse traz a vida. Realiza o que o Senhor disse. É isso que ele está dizendo. Tudo que vier do Senhor é bem-vindo. E aí, ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente perca tudo o que tem, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A mensagem do livro do Abacuque é essa. Que Deus tem o controle da história. E Deus não está alheio a tudo que fazemos de errado na terra. Portanto, os males que nós temos na terra, se quisermos ser um povo desonesto, então acontecerá o que está acontecendo conosco. Nós não temos segurança, nós não temos saúde, nós não temos coisa nenhuma, porque o povo aderiu a essa forma de vida, em que não há mandamentos, em que tudo pode ser burlado, toda lei, ela pode ser transgredida, e nós achamos que vai ficar por isso mesmo, que Deus é bonzinho.
e que por isso ele não vai punir. Pois o livro do profeta Malaquias vem exatamente corrigir esse tipo de pensamento. Se você notar, esse livro todo ele é composto de perguntas. Em que temos desonrado o Senhor? O povo pergunta. O povo pergunta, em que temos roubado o Senhor? Pergunta, em que nós temos sido insensíveis com o Senhor? E aí Deus vai explicando. Abacuque então coloca as perguntas que o povo faria e as respostas que Deus dá. É isso que o livro de Malaquias coloca. Lembrando o seguinte, para resumir, para que nós entendamos bem, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Os versos que nós lemos, poderíamos dizer que são os versos de transição. Porque o Novo Testamento começa com a pregação de João Batista, praticamente. É assim que o ministério de Jesus começa. João Batista junta multidões, batiza e avisa que está vindo o Messias. O dia que Jesus chega, ele diz, é ele. E batiza Jesus, Deus fala do céu e uma pomba desce. O Espírito Santo desce em forma de pomba. Quando esse episódio acontece, Jesus começa o seu ministério. E os discípulos de João Batista seguem Jesus. Então, por isso nós podemos dizer que esse é o versículo que prepara para Mateus e para todo o Novo Testamento e para a vinda de Jesus. Por quê? No verso 1 até o verso 4, do capítulo 4, está falando da justiça que Deus vai fazer sobre os povos. Que os homens perversos da terra, que Deus não tolera a perversão, que acham que vão ficar impunes, as cinzas deles serão pisadas. Eles virarão cinzas. Vai vir juízo terrível sobre eles. No capítulo 3, ele termina dizendo assim, continue. O homem iníquo a praticar iniquidade, o perverso a praticar perversidade, e o justo a praticar justiça, porque o Senhor tem escrito diante de si um memorial, que ele sabe quem é, que teme a ele e que o ama. É disso que Deus está falando. Então esse livro fala de juízo, e principalmente o capítulo 4. Agora, se você puder resumir todas as mensagens do profeta, os profetas falam de juízo, julgamento e condenação, e outra mensagem dos profetas é salvação. Vejam como Deus é bondoso. O livro de Isaías faz sérias acusações ao povo de Israel e diz que Deus vai julgar. Porém, é no capítulo 53 que nós encontramos, que lá diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o renovo do Senhor. Todos os livros dos profetas são isso. Juízo e salvação do juízo. Então, o juízo virá sobre os homens, mas alguns serão salvos. É sempre isso que o profeta fala. E Malaquias não é diferente. A palavra que gera o nome Malaquias seria traduzido por meu mensageiro. Essa palavra às vezes é traduzida por anjo também. Mas o anjo é o mensageiro. A palavra anjo não existia na língua portuguesa até que os cristãos, ou no latim, né? Até que os cristãos começaram a ler o Novo Testamento e inventaram essa palavra anjo para aqueles mensageiros de Deus que estão nos céus. Mas literalmente na Bíblia só existe a palavra mensageiro, a palavra anjo, ela é inexistente na Bíblia. É que se entende às vezes que o varão vestido de branco era anjo. Mas ela praticamente, a palavra que você tem é mensageiro. E Malaquias é esse mensageiro. Isso é maravilhoso. Que Deus está enviando profetas antes para dizer, vem um juízo terrível, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de consolo que diz, quem se arrepender antes desse dia, quem tomar as atitudes certas, quem se consertar, quem se corrigir, esse homem vai se livrar do julgamento e da condenação. É essa que é a mensagem de Malaquias. Então, veja que o versículo 5 e o versículo 6 falam disso. Que é a notícia de que Deus vai enviar um profeta, que ele chama aqui de Elias, mas é só uma figura, porque Elias não morreu, né? É um dos homens mais velhos da história, porque nunca morreu. Elias está com o Senhor. Mas a palavra aqui é para dizer que viria alguém como Elias. Viver da forma que Elias vivia. E se você vir no livro de Reis, você vai encontrar um paralelo. João Batista se vestia de pele de animais como Elias. João Batista não se alimentava como os outros homens,
João Batista vivia no deserto. Então, João Batista reproduz a vida de Elias. Alguns comentaristas, isso aí você é livre para aceitar ou não, mas é a proposta de alguns comentaristas que Elias seria uma figura de João Batista e Eliseu uma figura de Jesus. A verdade é que a maioria dos milagres de Elias foram para a morte das pessoas. Foi gente morrendo. E a maioria dos milagres, se não me engano, de 8 milagres que narra de Eliseu, só 2 são para a morte. O resto é para a vida. Então, que Eliseu seria uma figura de Jesus, tanto que Eliseu morreu, e até na sua morte, quando o seu corpo tocou o defunto ressuscitou, não é isso? Então, alguns comentaristas observam e propõem que seja isso. O preparador é Elias. Eliseu é o mensageiro que figura Jesus. João Batista prepara. Jesus é que é o nosso Salvador. É uma proposta que você absorve ou não, dependendo do como você estudar as Escrituras, você vai aceitar essa proposição ou não. Então, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento nos falam a respeito de um juízo de Deus que está vindo à terra e o que nós podemos fazer para salvar a terra da maldição. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que se a gente muda a nossa conduta, a terra é salva. Então, o que nós precisamos fazer para salvar? Por que Elias é enviado? Na verdade, por que João Batista foi enviado? João Batista pregava arrependimento. E com pregação de arrependimento, muitas pessoas foram batizadas. Para o irmão ter ideia, o batismo era uma coisa que se praticava na dispersão. Em Jerusalém, judeu não se batizava, porque o judeu já era circuncidado. O pessoal da dispersão, que morava na Grécia, na Turquia, no Irã, que na época chamava Pérsia, esse pessoal que morava ali distante, eles não tinham acesso e também não tinham na igreja da dispersão a prática de fazer circuncisão em todo convertido. Em Jerusalém, se um grego se convertesse, ele era circuncidado, que é cortar aquele corinho do membro sexual, né, da genitália. Então, masculina, corta o couro que sobra. Isso se chama circuncisão, peritomia. Mas é o nome grego para circuncisão, peritomia. Quando você chega que peritomia traduzido quer dizer cortar em volta. Quando você chega, os povos não praticavam isso, até porque você fazer uma operação num convertido de 70 anos, de 80 anos, era bastante humilhante para ele. Então os povos pagãos batizavam, diziam: você não é judeu, você não faz parte do povo da aliança, mas a hora que você for batizado pela água, você vai receber. Então os judeus já praticavam. A novidade é que João Batista veio batizando os judeus e pregando: se vocês não se arrependerem, não reconhecerem que vocês estão vivendo como gentios, vocês não vivem como povo da aliança, se vocês não se submeterem a Deus, a Torá, e especialmente aguardando o Messias que vai vir depois de mim e é maior do que eu, vem depois de mim, mas é maior do que eu. Se vocês não se arrependerem, quando ele chegar, vocês serão destruídos. Era o que João Batista pensava, que a primeira vinda de Jesus seria para desbancar reis, para destruir exércitos, seria uma vinda de juízo. Então João Batista, quando vê Jesus e batiza, acha que vai acontecer. Porém, João Batista é preso por Herodes e vai parar dentro do calabouço. E algum tempo depois de preso, a cabeça dele é cortada e servido numa bandeja de prata. Vocês sabem, é isso que acontece com o profeta João. Então, na cadeia, João Batista se perguntava, já que Jesus tinha que vir com juízo, que ele era o grande rei e grande juiz, então ele viria e faria juízo, ele tiraria Herodes, acabaria com aquela pouca vergonha, com aquela imoralidade que havia em todo o reino, tanto de Israel quanto no mundo. Porém, ele não observou isso, ele estava preso e continuava preso e caminhando, por ódio de Herodias, caminhando para a morte. Então João Batista manda emissários a Jesus perguntando: é o Senhor que nós esperávamos?
Ou nós temos que esperar um outro? Porque o juízo, o julgamento, cortar cabeças, lançar no inferno, lançar no fogo, não estava acontecendo. Então ele julgava que Jesus... Mas só que o plano de Deus era outro. Não era a vinda do Messias para julgamento. O Messias vinha estabelecer seu reino e pregava o arrependimento. A igreja do Senhor pregaria o arrependimento até chegar o dia da segunda vinda de Cristo. Aí sim é uma vinda de julgamento. Então João Batista não estava errado na visão. Ele estava mais ou menos quando a gente está viajando e você vê uma montanha só. Quando você se aproxima, você percebe que são dois picos, não é isso? Duas montanhas. Era isso. São dois eventos. Jesus estabelece o reino e sua igreja. A igreja prega para o mundo e depois disso vem juízo. Então é exatamente isso. Tanto igreja, profetas, tudo igual. Pregam julgamento, porque Deus é justo e não vai deixar uma iniquidade sequer passar sem pagamento, mas também anuncia o meio do homem se salvar. E aqui João Batista diz que maneira o homem pode evitar que o mundo seja destruído. Então Deus está prometendo através de Zacarias que ele está livrando a terra. E eu convido você então a ler, porque que o profeta Elias, na verdade João Batista, vem antes de Jesus. Olha o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele está anunciando o juízo. Agora ele anuncia a salvação. Veja o verso 6. Esse profeta Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a mensagem, a última mensagem que o Antigo Testamento nos deixa. Mas é curioso porque fala exatamente da relação entre pais e filhos. O que João Batista vem pregar é que nós devemos nos arrepender e transformar as nossas relações familiares, porque senão Deus vai nos julgar. O lar é sagrado aos olhos de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus que deu ao homem a ordem de crescer e multiplicar, não foi? Então isso é central na vida humana. Não pense que alguém pode ser devoto na igreja e desprezar aqueles que estão dentro do seu lar. Tratar mal aqueles que estão no seu lar. É disso que o profeta está falando, dizendo que João Batista viria, e o cristianismo também segue nessa linha, dizendo que os pais devem se converter aos seus filhos. Como é que acontece essa conversão? Literalmente aqui a palavra é voltar. E ele está, nas vezes que ocorre, numa modalidade de verbo hebraico que se chama causal. Então, ele diz que João Batista fará conversão. Mas eu vou usar outra palavra, fará voltar o pai para perto do filho. A ideia aqui é que o pai está longe e a pregação de João Batista vai aproximá-los. O pai que estava longe por decisão própria, para viver sua própria vida, agora ele se aproxima e vem para junto do filho. É disso que o texto está nos dizendo. E aí filho pode ser tanto filhos homens quanto mulheres. O pai se aproximando dos seus filhos, suas filhas de volta, porque ele se apartou deles. E é isso que Deus quer que se corrija, porque quem não fizer isso vai vir e sofrer maldição do Senhor. Exatamente essa é a palavra, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. O que é preciso? Que os pais se aproximem do... O que significa isso? O pai transformar numa prioridade da sua vida o seu próprio filho, amá-lo mais do que ele ama a si mesmo. Porque é isso, na verdade, que a Bíblia nos ensina. O pai é, na verdade, o sacerdote do lar. Você observa na Bíblia várias passagens que nos mostram isso. Em que Deus vem com rigor sobre Moisés, porque Moisés não tinha feito ainda uma aliança entre o filho de Moisés, que possivelmente era um bebê, o Gerson, e Moisés estava indo para o Egito libertar o povo. Deus apareceu na sarça ardente e ele está indo para lá e para numa estalagem, numa pensão. Sabe o que é interessante? Que Deus chamou ele para libertar o povo, mas diz o texto que Deus buscou matar Moisés. Porque ele não
levou o seu filho à aliança com o Senhor. O pai é o sacerdote do lar. E a nossa sociedade, com o tempo, delegou a educação dos filhos para a escola. E não demorou muito para que o inimigo tomasse conta da escola, que a escola no começo era muito boa. Então os pais descansaram. Mas se o pai tivesse continuado com a função de educar seus filhos, ele teria aprendido muito. Mas os pais preferiram ficar na ignorância e delegar para que outros ensinassem. E a escola foi boa por um tempo, até que o inimigo tomou conta da escola. E a escola passou a destruir a família. E aí muitos dos pregadores da escola de tempo integral é para obrigar a mãe e o pai trabalharem como escravos, enquanto o Estado toma conta do seu filho e faz a cabeça do seu filho. É curioso, queridos, lá na Igreja Presbiteriana Central de Belo Horizonte, o reverendo Ludgero, quando foi pastor lá, me contou uma metodologia que ele tinha. Ele diz, eu não tenho sala de catecúmenos para ensinar filho de crente. Então os membros da igreja que vão fazer profissão de fé não vêm para a sala comigo. Eu tenho uma sala de pais, porque quem vai doutrinar os filhos são os próprios pais. Então, o pai é que é o pastor da sua casa, ele tem que aprender doutrina e ensinar doutrina para o seu filho. E é ele que vai dizer para o conselho, meu filho está pronto para ser examinado. O conselho examina e o filho doutrinado pelo pai, recebido pelo pai, é assim que ele faz. Ele diz, eu tenho classe de catecúmenos só para aqueles que converteram depois de adulto. Porque se está na igreja desde criança, vai aprender com o próprio pai. Para que o pai assumisse a sua responsabilidade de pastor dos seus próprios filhos. Então, trazer de volta significa assumirmos o papel de ensinar moral, de darmos conhecimento, de compartilharmos o que temos. Você sabia que em Israel, o filho era criado para ser um pai de família? Eles não eram criados por uma faculdade. Eles eram criados ou para ganhar dinheiro. Eles eram educados naquela sociedade, casavam-se cedo. O homem casava com seus 14, 15 anos de idade. Era o hábito em Israel. E o filho era treinado com 9 anos de idade. Em geral, cada filho já sabia a profissão do seu pai. Jesus já era carpinteiro como José, lá pelos seus 9 anos. Aos 12 anos, a gente ainda vê ele junto com José. Depois, a gente não vê mais. Ao que tudo indica, José teria morrido na adolescência de Jesus, e Jesus criou os seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Jesus sustentou-os até o tempo em que ele se dedicou ao seu ministério, até que ele foi batizado por João Batista. Portanto, observem bem, eles eram educados para serem pais de família. Na nossa sociedade, parece que o importante é o sujeito ter um diploma. Ele nem precisa saber muita coisa, mas se tiver o diploma, para muitos pais, isso numas gerações anteriores. E atualmente ele tem que ter muito dinheiro, nem precisa ter diploma. Pode até ser analfabeto. Contanto que ele tenha muito dinheiro, nós consideramos uma educação bem dada. Mas o Senhor não vê assim. O pai tem que vir para junto do filho. E ele educa, é do lado, é dando o tempo dele. Então, aqui o que João Batista, na verdade, virá fazer, diz, ele fará voltar o coração do pai para junto do filho, e o coração dos filhos para junto dos seus pais. Essa é a outra mudança que tem que acontecer, que não basta o filho se aproximar. Duas coisas o Novo Testamento exige dos filhos, é muito claro, não há dúvida sobre isso. São duas coisas que são iguais à do Antigo Testamento. Obedecer pai e mãe e honrar pai e mãe. Paulo diz, capítulo 6 da carta aos Efésios, vós filhos obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isso é grato diante de Deus. Porque está escrito, o primeiro mandamento com promessa é, honrará teu pai e tua mãe para que a sua vida seja longa sobre a terra. Lembra que eu falei de maldição e bênção? A pessoa prolonga o seu tempo de vida na terra à medida que obedece seus pais. Não é necessariamente
dependendo do governo, do clima que vai produzir os alimentos. Nós dependemos do Senhor. Então, o nosso povo provoca a Deus com a sua violência e provoca a Deus com a sua desobediência. Os filhos têm que obedecer seus pais até uma certa idade, mas durante todo o resto de sua vida precisam honrar seus pais. Honrar é falar bem do pai. Por mais errado que ele seja, por mais defeitos que ele tenha, porque não falaram mal de Jesus, então não garante que uma pessoa ilibada, correta, não vai ter inimigos e nem ninguém vai falar mal dele, tá? Então, observa bem, honrar teu pai e tua mãe. Se os outros falam mal, que falem, mas você não pode. Faça tudo para que ele se sinta respeitado. É disso que o texto está nos falando. Que o coração dos filhos, quando se afasta dos seus pais, ele tenta produzir uma própria vida e ele não dá mais ouvidos para os seus pais. Ele não escuta mais os conselhos. Ele considera irrelevante o que a geração anterior vai passar para ele. Aqui, na verdade, observem bem que está muito bem traduzido pelo Almeida, que diz os filhos a seus pais. Não é uma geração atender a geração anterior. Aqui é filhos aos seus respectivos pais. O filho tem a obrigação de honrar o pai e obedecê-lo no Senhor. E quando eles perdem isso de perspectiva, o que acontece, queridos, é que eles despertam a ira de Deus. Então não pense que a sua vida vai bem se seu pai não estiver sendo honrado por sua vida. Se o seu coração estiver distante. Então, João Batista veio primeiro e fez isso. João Batista criou, dizemos aquilo que podemos dizer que é a pré-igreja. Porque logo depois veio Jesus e inaugurou sua igreja em cima dos discípulos que João preparou. Paulo encontra alguns discípulos de João em Éfeso, e você vai encontrar isso lá no livro, se não me engano, no capítulo 17, em que Paulo diz, vocês conhecem o batismo de Jesus? Falou, não, nós só fomos batizados por João. Então havia gente espalhada pelo mundo que tinha sido batizada por João, e Paulo então explica quem é Jesus, e impõe sobre ele as mãos, e eles recebem o Espírito Santo. Mas é evidente, querido, que é algo que é imprescindível. E quando se trata de igreja, muito mais. Trazer o coração dos pais aos filhos significa preocupar com a salvação dos seus próprios filhos. Você tem que evitar todos os esforços, usar as suas palavras, sua inteligência, tudo que Deus te deu, para que eles sejam retos diante do Senhor. E para isso você tem que trazer o seu coração, porque o juízo está vindo e o juízo pode vir sobre seus filhos. Assim também os seus filhos devem ser exemplos de amor e de obediência aos seus pais. O seu coração tem que se aproximar do seu pai, porque estava distante. Por isso, querido, invista na sua família. O que esse texto nos mostra é isso. Aqui mostrou dois aspectos como exemplo, mas também tem o tratamento da mãe, que é evidente que fica valorizado a partir desse texto e da obediência desse texto. E aqui, como eu disse, as filhas também estão inclusas. Então essa é a família e nós precisamos investir. E nós, se fizermos isso, estamos trabalhando pela salvação do mundo, porque senão ele pode vir e ferir a terra com maldição. O que pode ser maldição? Se você olhar uns capítulos anteriores, ele vai falar a respeito de gafanhotos, de pestes. Eu queria chamar a sua atenção para alguma coisa. Que terra, aqui tem o sentido de terra que a gente planta. Imaginem só, se vier pragas que podem surgir do nada e afetar os alimentos. E se acabar o alimento da terra, nós morreremos em poucos dias. 5 dias não haverá mais ser humano sobre a terra, depois que os alimentos acabarem. Eu estava vendo a previsão de alguns homens, aqui está citado inclusive um deles no boletim. Eu ouvi uma entrevista do Aldous Huxley, que é o neto do personagem que é mencionado aqui na pastoral. Aldous Huxley escreveu um livro que ficou famosíssimo, que chama Admirável Mundo Novo. E pediram para ele fazer uma previsão, e ele disse que a Terra se extinguiria por falta de alimento. A Terra não se extingue
porque Deus mantém. Então, não é tanto você trabalhar pela comida. Não é tanto você ter uma conta bancária que te dê respaldo para você suprir sua mesa. É aproximar o seu coração do seu filho. É nisso que você precisa investir. Porque quem te dá o alimento é Deus. As políticas econômicas muitas vezes foram um desastre. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou no século passado, foram muitas pessoas se matando, suicidando, porque não tinham como pagar os seus clientes. Quando Collor, presidente, congelou as contas, também muita gente se matou. Porque cada um podia tirar somente R$50 da sua conta, se não me engano era isso. Não eram nem reais, ainda era o cruzado, era outra moeda. Então, Deus nos trouxe livramento e nós ainda estamos desagradecidos a Deus, estamos indiferentes a Deus e às suas ordens, pois Ele envia os seus profetas. Ele envia o profeta por duas razões. Primeiro, para que aquele que anda errado se corrija antes que chegue o juízo. Isso é bondade de Deus com os ímpios. O profeta Ezequiel diz: tão certo como vive o Senhor, Ele não tem prazer na morte do perverso, mas em que o seu perverso se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Está no livro de Ezequiel. E aqui nós temos um texto que nos diz que Ele não ferirá a terra com maldição se o coração dos pais estiver próximo dos filhos e o coração dos filhos estiver próximo dos pais. Ele está prometendo que isso vai acontecer. E por isso que a terra não foi destruída. Chegamos até o século 21 depois de Cristo, graças ao trabalho de João Batista, a eficiência e a obra que o Espírito Santo fez, levantando uma igreja que sempre respeitou a família. Só que agora o Ocidente resolveu abandonar o ensino cristão e considera famílias tão supérfluas quanto a própria igreja, Jesus e Deus. E vão ter que responder pelo que estão fazendo. Mas aqui é uma mensagem de grande esperança. Deus não vai vir e ferir a terra com maldição. E a nossa existência não vai acabar, nosso alimento não acaba, porque a igreja faz o seu papel e alguns corações se aproximam dos seus pais. Eu quero encerrar contando aos irmãos uma experiência que eu tive na vida. Meus 3 filhinhos cantavam no coral de uma igreja que eu era pastor auxiliar, que se chamava Igreja Presbiteriana Maranata, lá de Goiânia. Então eles foram no ginásio Rio Vermelho, e quando fizeram a apresentação, a mãe deles trabalhava e não podia buscá-los. Então eu fui buscá-los. O ginásio Rio Vermelho é do tamanho de quase de um estádio. Não sei quantas pessoas cabem lá, mas são milhares de pessoas. Estava lotado para ver a apresentação de Natal de muitos corais, e o coralzinho infantil da Maranata cantou, meus filhos cantaram. E aí, quando eu terminei o meu expediente lá no serviço, que eu dava aula numa escola, que era perto do ginásio, eu passei para buscá-los. E foi interessante, eu tinha um assovio, que era um sinal meu para eles. É um assovio típico, que ninguém fazia. Hoje não consigo mais, por causa de um tratamento que fizeram no meu dente, perdi a capacidade de assoviar. Mas esse assovio, até eles adultos, eles reconheciam quando eu estava chegando. Então, aconteceu, queridos, que eu estava no ginásio Rio Vermelho, lotado de gente, preocupado com meus filhos em encontrá-los no meio da multidão. O pessoal da igreja já tinha saído, e eu olhei do outro lado, porque havia tipo uma geral, né, uma arquibancada, tinha uma mureta, e eu os vi que eles não estavam muito longe de mim. Eu não tive paciência de esperá-los, e gritar para eles também não resolvia, porque o barulho da multidão era muito grande. Tinha acabado, estava todo mundo se retirando. Mas eu vi os 3 atônitos, sentadinhos, o Rafael, a Débora e o Israel. O Rafael é pastor hoje, a Débora é funcionária da Receita lá no Canadá, e o Israel é policial militar, esteve aqui conosco. Os 3 eram pequenininhos e sentadinhos, mas eu percebi pelo olhar que eles estavam atônitos. Onde está meu pai no meio desse povo todo? E eu então, antes de chegar, numa distância até longa, eu dei o assovio. Eu vi a cabecinha deles me procurando, de onde tinha vindo o barulho, porque eles reconheceram que o pai estava perto. Nosso Deus é assim. Ele sabe que não vivemos momentos bons. Mas por isso que ele envia profetas, que ele enviou João Batista, que ele envia a igreja dele para ser profeta.
para avisar que ele já está vindo. A nossa tribulação vai acabar e não demora. É como um assovio, para que você saiba, ele está por perto, ele está chegando. Por isso Jesus deu sinais, ele disse, vocês olham para uma planta e sabem que estação é. Olhem a história e vocês vão saber quando vai estar perto da vinda. Porque o próprio Deus e o próprio Jesus estão ansiosos para nos tirar desse mundo de tribulação. Dessa máquina enguiçada que é a sociedade que nós inventamos. Essa porcaria que é esse mundo que nós fizemos. Porque o que ele deu é maravilhoso. Só que a gente pega tudo que ele deu e distorce. Uma fartura que esse mundo tem de comida e tem criancinhas morrendo de fome na África, no Nordeste. Fizemos um péssimo papel na administração do mundo e está chegando a hora de prestar conta ao dono. Portanto, queridos, quer livrar a terra de maldição? Quer salvar os seus filhos? Aproxima o seu coração deles. Faz com que volte. O mundo fez você pensar que ter prazeres é muito mais importante. O mundo faz você pensar, e é por isso que muitas mães abandonam seus filhos para viver a vida delas. Pois a minha vida, eu não posso viver agora, porque ela está na mão de Cristo, segundo Colossenses 3. Quando Cristo quer a minha vida se manifestar, eu serei manifesto com Ele. Agora estou vivendo para servir outros. Servir meus filhos, servir meus irmãos, servir a minha igreja, servir o meu Deus. É essa que é a sua função. A sua vida está oculta juntamente com Cristo, por isso pensa nas coisas lá do alto. Invista na sua família. Faça sacrifícios. Ore. Aproxime o seu coração de volta. Fica junto deles. Essa que é a tarefa de João Batista e essa passou a ser a tarefa da igreja. Ensinar os pais que devem amar os seus filhos mais do que amam a si mesmos. Ensinar os filhos que devem amar os seus pais, obedecê-los e honrá-los. Porque isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Deus vai recompensar grandemente cada coisa que você fez. Até um sorriso, um abraço que você deu no seu pai. Aqueles que perderam seus pais, fizeram isso durante a vida dele, saibam disso. Tudo isso será recompensado, porque ainda que para nós pareça coisa sem valor, o final do Antigo Testamento nos mostra que é prioritário para Deus. A terra se livra de maldição se os pais amarem seus filhos e se seus filhos amarem seus pais. Vamos corrigir isso. Vou dar algum tempo de oração a cada um dos irmãos e quero que você peça perdão por qualquer coisa que você tenha feito com o seu pai ou com o seu filho. E reconcilie, se alguém aqui está com algum tipo de desavença, desentendimento, reconcilie-se agora. Tome a decisão de procurar e se desdobrar de amor pelos seus filhos, pelo seu pai, porque Deus mostrou com esse texto que isso é imprescindível, isso é fundamental. Se você não fizer isso, sua vida está toda errada. Pode dar milhões de reais, de dólares e de euros para os pobres e você ainda vai estar em falta com Deus. É aí que nós precisamos chegar, consertar as nossas famílias e as nossas relações familiares. Vamos orar a Deus?